Aqui no canal eu já tenho um vídeo sobre o significado da palavra Amém e também um vídeo sobre o momento em que esta palavra passou a ser interpretada como um acrônimo. Já o vídeo de hoje é sobre o mito de que esta palavra teria sua origem no nome de uma divindade egípcia. Algumas das fontes para o estudo de hoje são as seguintes: Introdução à escrita hieroglífica egípcia, Gramática fundamental de egípcio hieroglífico, Egito Antigo, Arte, Cultura e Filosofia, Dicionário Bíblico Hebraico-Português e, por último, Dicionário Hebraico-Português e Aramaico-Português. Antes de ganhar importância nacional no Novo Reino, o deus Amon era adorado localmente na cidade meridional de Tebas. Amon era o deus do ar e o seu nome significava oculto. Esta divindade era geralmente representada como um homem usando uma coroa com duas plumas verticais. Seus símbolos animais eram o carneiro e o ganso. Em uma forma mesclada com o deus Sol Ra, ele se tornou a divindade mais poderosa do Egito, uma posição que manteve durante a maior parte do Novo Reino. Hoje, o enorme complexo do templo dedicado a Amon-Ra, em Karnak, é um dos monumentos mais visitados do Egito. Estes são os símbolos hieroglíficos que representam o nome do deus Amon. Aqui nós temos um ramo de cana que é considerada como uma semivogal. Este é um símbolo unilateral, pois ele representa uma única letra. Este símbolo é também chamado de Yod, semelhante ao hebraico. A transliteração deste símbolo geralmente é com a letra J ou um iota. Aqui nós temos um tabuleiro de Sennett. Este é um fonograma bilateral, ao qual representa duas consoantes, que são as consoantes M e N. Aqui nós temos um curso de água. Este é um fonograma unilateral, ao qual representa a consoante N. No Reino Antigo, ele também poderia ter o som de L. E aqui nós temos um determinativo, que é basicamente um símbolo colocado no final de uma palavra para ajudar a identificar o significado, sendo este aqui um determinativo para divindade. Então, isto significa que aqui nós temos o nome de um deus. A transliteração literal para este nome fica assim. Aqui, por exemplo, nós temos um cartucho de Ramsés II. E aqui a transliteração do nome de Amon. Há situações em que o Yod é tratado como Aleph, no início de alguns substantivos próprios. No egípcio, durante o Reino Antigo, o Aleph ocasionalmente assumia um valor de L e R. Posteriormente, ele assumiu a função de parada glotal. Atualmente se atribui o valor de um A longo. Um detalhe importante é que nas transcrições modernas a vogal E costuma ser adicionada entre as consoantes para ajudar na pronúncia. Por exemplo, as consoantes da palavra esposa são estas três. Convencionalmente, esta palavra é pronunciada como remet. Isso, no entanto, não reflete as vogais originais da língua egípcia, que são desconhecidas. Seguindo esta regra moderna, você poderá encontrar o nome desta divindade transliterada como Amen. No entanto, como não se sabe como era a pronúncia original deste nome, você também poderá encontrar outros diversos tipos de transliterações, como, por exemplo, Amon, Amun, Ramon ou Yamanu. Agora, este nome não possui nenhuma relação com a palavra hebraica Amém.
Isso acontece porque no hebraico as palavras possuem um DNA, que é a raiz, em hebraico shoresh. Ou seja, para se criar uma palavra, os hebreus utilizavam a raiz verbal. Deste modo, as palavras que pertencem a uma mesma raiz, elas terão o mesmo sentido básico do verbo. No hebraico não existe nenhuma palavra que teve sua origem em um substantivo próprio. Na realidade, são os substantivos, verbos e adjetivos que dão origem aos nomes, para que assim este nome possa ter um significado. Por exemplo, o nome Eliezer é composto pela palavra El, que significa força ou poder. Esta palavra pode ser tanto um substantivo masculino como um adjetivo. Isso vai depender do contexto. E aqui nós temos a palavra Ezer, que é outro substantivo masculino, ao qual significa ajuda ou socorro. Sendo assim, não é o nome de Eliezer que dá origem aos substantivos. São os substantivos que vêm de uma raiz verbal que acabam dando um sentido ao nome, que é meu Deus é ajuda. Da mesma forma, a palavra Amém, do hebraico, possui a sua origem em uma raiz verbal. Esta raiz é o verbo aman, que significa ser firme, resistente ou sólido. Este é um verbo que também existe no aramaico. Desta raiz nós temos o substantivo masculino aman, que significa ourives, ou seja, aquele que possui a mão firme. Na sequência nós temos o advérbio amen, que serve para afirmar um anunciado, desejo ou maldição, não tendo nenhuma relação com o nome da divindade egípcia, que significa oculto. Desta raiz, nós temos também o substantivo feminino emuná, que significa firmeza, constância ou fidelidade. E por último, nós temos o substantivo masculino amon, que significa artífice, também tendo relação com a firmeza das mãos. Este substantivo hebraico também dá origem ao nome de alguns personagens, que são um rei de Judá, ao qual também é citado no Novo Testamento, um governador de uma cidade e um homem da linhagem dos servos de Salomão. Algo interessante é que esta também é a forma com que os escribas transliteraram o nome da divindade egípcia para o hebraico. Então você irá encontrar 2 vezes este nome na Bíblia hebraica como uma referência ao deus egípcio. Então esta poderia ser a forma como os judeus entendiam a pronúncia deste nome, ou também pode ser apenas um trocadilho. Tendo em vista que a palavra Amon em hebraico significa artífice, ao chamarem esta divindade assim, o que eles poderiam estar dizendo é que Amon não passa de uma obra criada por mãos humanas. Então este foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o seu sababa e até o próximo vídeo.